compañera del Centro de Documentación, investigadora, especialista en patrimonio industrial, pero también tiene una visión muy integradora del patrimonio cultural y conoce muy bien, además, las políticas culturales en Brasil y, bueno, puede aportarnos su perspectiva, que es Patricia Wanderley. Bueno, Teresa Pacheco Albino es coordinadora del Museo Nacional Resistencia y Libertad Fortaleza de Peniche desde 2019 y es jefe de la División de Patrimonio Inmueble, Mueble e Inmaterial de la Dirección General de Patrimonio Cultural desde 2020. Ella es licenciada en Antropología por la Universidad Nueva de Lisboa y máster en Relaciones Interculturales. Inició su actividad profesional en el Museo Nacional de Etnología entre 1989 y 2005 y coordinó el área de educación en este museo, desarrollando investigación en educación intercultural y en etnomusicología. Desde 2005 a 2013 pasó a ejercer su actividad en el Instituto de Investigación Científica Tropical, donde ejerce varios cargos en el desarrollo de proyectos editoriales y expositivos sobre historia de la ciencia y de los objetivos del desarrollo del milenio. Fue coordinadora del área de divulgación externa, responsable del Centro de Actividades de Preservación y Acceso al Patrimonio, subdirectora del Centro de Lusofonía Global y directora del Departamento de Servicios de Apoyo a la Investigación. Está en la Dirección General de Patrimonio Cultural desde 2013, donde desarrolla actividad técnica y científica en las áreas de acreditación de nuevas unidades museológicas, de patrimonio inmaterial y en la producción de exposiciones y eventos. Bienvenida, Teresa Pacheco, y muchas gracias por tu participación. Gracias. Buenos días. Buen día. ¿Es posible compartir la pantalla? Gracias, buenos días y perdón por mi español. La Dirección General de Patrimonio Cultural es la entidad responsable del Inventario Nacional del Patrimonio Inmaterial con el propósito de implementar la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en 2003 y ratificado por Portugal en 2008. Nuestra comunicación parte de la ruta de la gestión pública del PCI en Portugal durante las 2 últimas décadas, cuya comprensión es fundamental para lanzar una reflexión sobre el estado actual y las directrices futuras para la salvaguarda del patrimonio inmaterial. Entre 2007 y 2011 se llevó a cabo una análisis sobre políticas y estrategias culturales desarrolladas en otros países para EPCI y se diseñó un marco orgánico y una estrategia para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial con base en la área científica de referencia antropología y en el contexto de la entidad nacional responsable en este momento por el PCI en Portugal, el extinto Instituto de Museos y Conservación. En este proceso se discutió a las entidades gestoras del patrimonio nacional, regional y local, museos, universidades, centros de investigación, asociaciones y titulares del PCI, comunidades, colectivos particulares. Se diseñaram e implementaram instrumentos e metodologias de trabalho para o inventário e a salvaguarda do PCI em Portugal. Se desarrollou a base de dados de acesso público digital e em linha, Matriz PCI, que garantiza o procedimento de inventário desmaterializado. Se assume que é participativo e de acesso público, promove e requer a participação dos titulares de PCI no procedimento de proteção legal de la manifestação proposta em la produção de conhecimento e em la implementação
de implementação de medidas de salvaguarda. Também se desenhou o Manual do Usuário do Inventário Nacional de Patrimônio Cultural Imaterial, que apoia aos proponentes durante o processo de solicitude. Se publicaram os diplomas que regulam o mecanismo de proteção legal do PCI em Portugal, Decreto-Lei 139 de 2009, que vino a estabelecer o regime legal para a salvaguarda do património cultural imaterial, criando um sistema de proteção legal denominado Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. E a Ordenança 196 de 2010, que aprova o formulário para solicitar o inventário de uma manifestação do patrimônio cultural imaterial e as respectivas regras para completar o formulário de inventário. E Decreto-Lei 149 de 2015, de 4 de agosto, que realiza a primeira reforma do Decreto-Lei 139 e que estabelece o regime legal para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. Em 2011, se criaram as condições para a implementação da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial em Portugal, através da posta em funcionamento do Sistema de Inventário Matriz PCI. O ano 2011, há 10 anos, foi precisamente o ano da inscrição do primeiro evento em Inventário Nacional, Capea Raiana, Ayuntamento Sabugal, no norte do país, e a inscrição do primeiro evento português, Fado, Canção Popular, em la lista de intangíveis culturais Patrimônio da Humanidade. A matriz PCI é atualmente a medida estrutural que temos à nossa disposição para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural. Este processo de patrimonialização do PCI resulta da iniciativa dos titulares e constitui a única forma de proteção jurídica do PCI legalmente válida a nível nacional. Um ato jurídico, um ato de salvaguarda, um ato científico e um ato político que resulta da eleição de uma comunidade. Crise econômica e reorganização de organismos públicos, reflexões sobre a gestão do PCI. Crise econômica e reorganização de organismos públicos, reflexões sobre a gestão do PCI. Se cumpriram as condições técnicas e legais para a implementação exitosa e inclusive exemplar do trabalho para salvaguardar o PCI em Portugal. Logo não sucedeu devido à política de austeridade aplicada em Portugal. Em 2008, a crise internacional golpeou a zona euro. Em 2011, o Estado português, ao firmar o acordo de estabilização com a Troika, assumiu um programa de ajuste econômico e financeiro e uma política de austeridade, que lhe chegou a refletir-se em um enorme retrocesso em termos de políticas públicas para salvaguardar o PCI. Se fugiram vários institutos do patrimônio cultural. Em 2012, se criou uma mega instituição, a Direção-Geral do Patrimônio Cultural, que reuniu vários departamentos com competências especializadas em la gestão do patrimônio cultural.
Com o retrocesso em las políticas e estratégias previamente delineadas para o PCI e para o patrimônio cultural, passou a primar a resposta pública a situações urgentes segundo os recursos existentes. O conciliamento de carreiras e a não contratação de quadros para a função pública ha provocado que muitos trabalhadores altamente qualificados cessem sua relação com o Estado por jubilação, trabalho em setor privado e migração, sem ter a quem transferir seus conhecimentos. O problema dos recursos humanos foi particularmente significativo na área do PCI, porque impossibilitou a contratação de personal qualificado para a conformação de um equipo técnico que não se havia constituído por tratar-se de uma área relativamente recente de inversão estatal. A conjuntura econômica e sua gestão política, somadas à visão conservadora tradicional da inversão pública, centrada em las áreas de patrimônio imaterial, patrimônio cultural móvel, através das coleções móveis dos museus, e, sobretudo, imóvel, a volta a comprometer a afirmação de PCI como prioridade das políticas públicas da administração central e regional. Se possível, outro slide. Em termos práticos, uma equipa de 3 elementos em PCI, comparado com as áreas de inventário e classificação de bens imóveis e imóveis, com uma equipa de 20 elementos. Logo parecia ser um grande logro quando o patrimônio imaterial se incluiu em la definição de patrimônio cultural. Parece que na prática, 36 anos em la administração central, este patrimônio se vê incluso diminuído em relação ao resto do patrimônio cultural material reconhecido e valorado publicamente em suas dimensões históricas e artísticas. Por sua parte, vários ajuntamentos portugueses reforçaram a inversão técnica e financeira em PCI e para o trâmite do seu registro em la matriz PCI, com o objetivo de resguardar elementos identitários que os distinguem e como potenciais polos de atração e desenvolvimento turístico local. 2020-2021. Pandemia, reforço de personal técnico para a PCI e análise e procedimento de solicitudes de inventário de PCI. Quando, em fevereiro de 2020, comecei a coordenar a divisão, começamos por tratar de entender o que havia sucedido em la identificação do PCI no território nacional e como superar as situações de vulnerabilidade a que este patrimônio imaterial permanecia sujeito e como poderia cambiar a situação a la que nos enfrentamos. Se apresentarão 59 solicitudes de inventário à matriz PCI, delas quais só 12 manifestações foram registradas ante o inventário nacional. Algumas solicitudes de inventário reportadas a 2015 e a 2016 também se detectaram largos períodos entre as diferentes etapas de processamento dos procedimentos de inventário. A principal causa de estancamento deste processo foi a falta de antropólogos destinados à análise e seguimento dos procedimentos de inventário e à salvaguarda das manifestações registradas em inventário nacional. Ademais, ele é o único antropólogo que analisou as propostas, acumulou outras funções na área de patrimônio cultural. Também em 2020, com a integração de 3 antropólogos, foi possível conformar uma equipa de trabalho para o PCI. Este avanço volveria a coincidir com uma nova crise, desta vez provocada por Covid-19. As restrições impostas por la pandemia impossibilitaram o trabalho de campo e o contacto cara a cara dos antropólogos com as manifestações do PCI e com as comunidades locais.
Por outro lado, a antropologia de gabinete se reforçou com a intensificação do trabalho de elaboração técnica das solicitudes de inventário presentadas há vários anos, com a metodologia de análise cronológica das solicitudes de inventário, desde a mais antiga até a mais recente. Se adotou uma condição de diálogo com as entidades proponentes que permitiu a revisão e atualização de conteúdos, documentação histórica, investigação etnográfica e análise antropológica, em estreita articulação com os titulares do patrimônio imaterial, o audiovisual expediente, critérios de transação, medidas de salvaguarda, documentação formal e administrativa, entre muitos outros requisitos. Antes da etapa de análise e emissão de opinião prévia por parte da Direção-Geral de Patrimônio Cultural e uma forte participação das entidades locais e regionais que operam na área de patrimônio cultural através da consulta direta, por exemplo, direções regionais de cultura e ajuntamentos com responsabilidades nos territórios cobertos pelo evento em análise. O estado atual das manifestações de PCI inventariadas é o seguinte: número de solicitudes de inventário enviadas 100, número de solicitudes em curso, melhora e consulta direta, consulta pública 27, número de eventos inventariados 17. Outro slide. Uma breve leitura do Programa Geral das Manifestações remetidas ao Inventário Nacional nos permite destacar o seguinte. Em las solicitudes de inventário, existe um predomínio de eventos registrados no âmbito das práticas sociais, rituais e eventos festivos, que na maioria dos casos foram suspendidos em 2020 e em 2021, até agora pelo Covid-19. É necessário reforçar o seguimento destas manifestações quando se reanudem, dirigindo o foco aos potenciais impactos da pandemia em sua salvaguarda e renovação. Esta necessidade se estende às manifestações registradas em outros domínios. As solicitudes de inventário são apresentadas principalmente por os ajuntamentos. Os dados revelam a proatividade da administração local por este patrimônio e recomendam um seguimento periódico por parte da Direção-Geral do Patrimônio Cultural em relação à implementação e impactos dos planos de salvaguarda adotados por as entidades proponentes. A maioria das manifestações registradas ou em estudo se ubicam em territórios que tendem a ser rurais, de interior e despoblados. O envelhecimento da população e os possíveis impactos da pandemia podem refletir-se na descontinuidade da transmissão geral de algumas manifestações. Uma das áreas potencialmente afetadas é a das habilidades, processos e técnicos tradicionais. Ademais dos focos mencionados, é lícito que alguns destes conhecimentos sejam fisicamente exigentes e requerem muito tempo e tenham baixos salários. Medidas de salvaguarda de PCI. Ademais do sabor de análise técnica e seguimento dos processos de inventário e salvaguarda, a Direção-Geral de Patrimônio Cultural está desenrolando várias frentes de trabalho que formam parte de uma estratégia integrada. Destacamos o seguinte. Designamos Atas do Patrimônio Imaterial, Sistema de Informação Geográfica, SIG, o qual, em base aos conteúdos da matriz PCI, identifica o evento e sua ubicação, seus proponentes e titulares, sua descrição e essa referência a informação mais desenrolada, como o historial, o registro audiovisual, o diagnóstico de riscos, as medidas de salvaguarda e as ações programadas. Esta plataforma digital deve operar em paralelo e em diálogo a articulação com a georreferenciação dos bens culturais imóveis. Outro slide.
Gracias. Revisão do formulário do inventário de PCI. 10 anos depois de sua operação, estamos revisando o formulário de registro existente e adotando novos procedimentos de trabalho. O objetivo desta revisão é uma maior conexão com o formulário de solicitude da Unesco, simplificar o procedimento de solicitude, agilizar o processo e dar mais voz aos titulares de PCI. Poner à disposição em linha os inventários realizados por diferentes entidades em las últimas décadas. Estamos cruzando o patrimônio imaterial com o patrimônio imóvel e em los arquivos dos respectivos inventários e, como sabemos, o patrimônio imaterial é inseparável do patrimônio material e vice-versa. Este trabalho se basa no objetivo de valorar e optimizar, no âmbito da salvaguarda de PCI, os inventários e estudos realizados por técnicos de entidades gestoras do patrimônio cultural, estudantes universitários e investigadores, em contexto de universidades e centros de investigação, ONG, associações de defesa do patrimônio. Maior seguimento presencial da implementação de medidas para salvaguardar as manifestações de PCI, seus impactos e maior capacidade de intervenção imediata para manifestações em risco, em peligro, é dizer, através da sua investigação e documentação, involucrando sempre as seus titulares. Another slide. Trabalho e sensibilização para os mais jovens, kit PCI, que prevê a reunião do trabalho de difusão e sensibilização presencial, quando exista maior confiança e normalidade em funcionamento das escolas depois da pandemia. Capacitação de profissionais com responsabilidades em la investigação e produção de conteúdos para o solicito de inventário e reforço da cooperação institucional e operativa entre as DGPC como a tutela e os demais sócios que trabalham em PCI, universidades, centros de investigação, museus e centros culturais, cidadãos, mediante a implementação de protocolos de cooperação firmados e celebrados de novos acordos. Slide. Reflexão de síntese. Existe a intenção da Administração Central do Patrimônio Cultural de construir uma estratégia nacional para o patrimônio imaterial que o entreguem os planos, políticas e programas de desenvolvimento, cumprindo com os objetivos da Convenção. Se estão realizando reuniões com diferentes entidades com a expectativa de intervirem os recursos necessários para a sua implementação. A definição da estratégia de salvaguarda do PCI se beneficiará de sua articulação e conciliação com os diferentes instrumentos estratégicos e agendas incluídos em las práticas públicas em Portugal, Europa e em el mundo. Só então será possível lograr resultados consistentes e consequentes em la proteção de PCI. Entre os documentos estratégicos a considerarem no alcance da estratégia de salvaguarda de PCI, mencionamos alguns. O inventário e a salvaguarda de diversas manifestações atuam como aportes ativos e promotores da cidadania para o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável proclamados pelas Nações Unidas, ONU, Agenda 2030. Exemplos de manifestações de PCI são a Dieta Mediterrânea, ODS 14, Produção e Consumo Renovável, a Arte Chávega, em Costa da Caparica, por sua prática artesanal e não contaminante, ODS 13, Combater o Câmbio Climático. Plano de Recuperação e Resiliência, Coesão Territorial e Posta em Valor do Interior. Um dos 6 pilares relevantes da União Europeia transporta a inversão em la coesão social e territorial.
Este pilar, em particular, deve ser considerado e enmarcado no âmbito de salvaguarda das manifestações de PCI ubicadas em territórios de baixa densidade populacional, atuando como um estímulo para o desenrolo e renovação destes territórios, fazendo-os mais atrativos para a permanência e assentamento de habitantes. O PCI promove e se beneficia de uma ação articulada, concertada e cercana aos titulares e promotores do PCI. Para alugar estes propósitos, é necessário que o processo de inventário e salvaguarda das demonstrações de PCI implique a presença em el terreno e em el diálogo com todos os interessados em cada um dos processos de inventário nacional. Troceleita. Carta de Porto Santo, 27 de abril de 2021, lançado baixo a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. É um documento que orienta o papel da democratização da cultura hacia a cidadania ativa, que responde às premissas do PCI, promovendo a diversidade cultural, a sustentabilidade e os direitos humanos, a inclusão e o compromisso da cidadania ao assumir as comunidades como efetivos tomadores de decisões e promotores da valorização patrimonial das manifestações PCI de que las ostentam. Another slide. Reforçar a difusão, comunicação e promoção do PCI através das seguintes ações: atualização de plataformas digitais, produção e disponibilidade de conteúdo para os meios, difusão e promoção do PCI a nível internacional através da participação online e presencial em encontros científicos, culturais, medioambientais e económicos. Implementação e gestão de canais de comunicação e mediação entre entidades sociais que atuam direto ou indiretamente em PCI, exemplo, Comissão Nacional da Unesco, Turismo de Portugal. Como vimos anteriormente, se definiu uma metodologia e um conjunto de atividades que tinham como objetivo coordenar o levantamento e o registro do património imaterial e que começaram por realizar-se em aliança com diversas entidades. Esta dinâmica ha perdido o aliento durante a última década, por lo que é prioritário retomá-la e consolidá-la como prática habitual. Queremos retomar os vínculos já estabelecidos e conhecer novos elementos e grupos em uma dinâmica participativa e volver a encontros e conferências com os diferentes elementos da comunidade interessados em discutir e valorar o património cultural e material apoiados em las premissas da sostenibilidade. Graças, perdão por meu espanhol. Bueno, Teresa, muy obrigada. Pues vamos a abrir un turno de palabras para las personas tanto que estáis en la sala como quienes estáis participando virtualmente. Si queréis, quienes participáis virtualmente, podéis hacerlo a través del chat, escribiendo, o podéis, en algún momento, si os preferís, primero levantar la mano para pedir la palabra. Y en el caso de que alguien quiera intervenir oralmente, pues tendrá que encender su cámara y al menos su micro. Y si no, bueno, preferiblemente en el chat para que no se nos cargue demasiado la línea, ¿de acuerdo? Porque somos muchas personas conectadas a la vez. Así que, bueno, pues si queréis participar, está abierto el turno de palabras. Yo quería preguntarte, Teresa, por el ritmo de incorporación de elementos al inventario de patrimonio cultural y material en Portugal, en la matriz PCI, porque bueno, yo vengo siguiendo desde hace años, cuando empezó la matriz PCI, me acuerdo que había solo un registro que era vinculado al tema taurino.
Y bueno, ya son muchos los elementos que forman parte, no sé si llegan en torno a los 60, teniendo en cuenta que es una incorporación que se hace por proponentes, que no se hace verticalmente, sino que son propuestas hechas desde el territorio. ¿Quiénes son principalmente los agentes? Decías que eran los ayuntamientos, ¿no? Pero sí. Los ayuntamientos, los principales interesados en proponer el registro. Probablemente el registro no es complicado, trabalhoso, ¿no? Y probablemente los ayuntamientos tienen las equipas técnicas que pueden apoyar en ese proceso. Y entre estos equipos técnicos, ¿qué tipo de formación hay? ¿Personas formadas en antropología, en etnología? Antropología. Por veces profesionales técnicos de historia, mas quando nós estamos a fazer a revisão do processo, nós sentimos a necessidade de a antropologia e de antropólogo apoiar o procedimento, o registro. É fundamental. Pero este apoyo de esta disciplina de la antropología y demás, ¿se hace desde la dirección general o desde los propios ayuntamientos cuentan con personal en antropología? No, primero ya hay una análisis de los antropólogos de la Dirección General del Patrimonio Cultural y una recomendación para que la equipa por ejemplo, de ayuntamiento inclua un antropólogo y possa melhorar los registros. Es una forma de dar también trabajo a los antropólogos y a la antropología y la calidad del registro. Sobre todo porque la metodología antropológica permite actuar de esa forma de mediación, ¿no?, entre todos los agentes, poniendo a todos en el centro, ¿no?, con toda su heterogeneidad. Y quizás las técnicas cualitativas de la antropología sean idóneas para acompañar ese proceso. Entonces, bueno, está bien que digamos, desde el marco institucional se apoye la presencia de etnólogos, antropólogos en la gestión del patrimonio inmaterial. Tenemos una palabra pedida desde la sala de María Pía Timón, que además le doy públicamente la bienvenida porque acaban de llegar ella y Sara González Cambeiro, que son del Instituto de Patrimonio Cultural de España y que, bueno, forman parte de nuestro equipo ampliado o expandido en el trabajo de patrimonio inmaterial de hace muchos años. Son compañeras y bueno, pues trabajamos codo con codo en esta línea. Hoy van a participar ambas en una mesa, tanto presentando el Plan Nacional María Pía como en una mesa de trabajo. Ella tiene una pregunta para ti que desde la misma sala puedes hablar porque te capta el sonido de este micrófono, tranquila. Vale. Buenos días, Teresa. Nosotros hemos llegado un poquito más tarde cuando estaba interviniendo, yo creo que llevaba un ratito ya de intervención y no sé si lo habrá dicho al principio. En España, de los 146 BIC declarados bien de interés cultural inmaterial, pues hay un porcentaje muy elevado de declaraciones de rituales festivos. Entonces, mi pregunta es que si en Portugal, ¿qué ámbitos del patrimonio cultural inmaterial dentro de las declaraciones de matriz, del inventario vuestro, qué ámbitos también tienen mayor número de declaraciones? Eso es una de las preguntas. Y la otra pregunta era si tenéis en consideración los bienes que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad para la declaración, en peligro de continuidad, en peligro de salvaguarda. Si tenéis en cuenta saber si efectivamente hay una mayor demanda también de rituales festivos, como pasa con España, y si tenéis en consideración lo que decíamos, que esté en peligro, que sean más vulnerables, etcétera.
¿Has podido oír bien la pregunta, Teresa? Bueno, te la transmito yo desde aquí, quizás me oigas mejor. Nos pregunta María Pía, sí, te pregunta que en el caso, en los bienes declarados en España como patrimonio cultural inmaterial, como BIC, como bienes de interés cultural, existe predominantemente elementos del ámbito de rituales festivos. Y nos pregunta si hay algo parecido o es paralelo también en Portugal. Sí. ¿Y por qué crees que ocurre esto? Y también si se presta mayor atención a elementos que estén en peligro de salvaguarda. Sí. Buenos días, Pia. Sí, es semejante a un predominio de eventos registrado en los ámbitos de las prácticas sociales, rituales y eventos festivos. Y semelhante à Espanha, em relação a los elementos que podem neste momento estar em risco, as manifestações, como ha dito nesta comunicação, nós tivemos problema de recursos humanos, mas sim, é uma prioridade, neste momento nós tínhamos elemento, antropólogo. Neste momento nós temos 3 antropólogos, mas a prioridade será sempre as manifestações em risco. O sistema, como provavelmente entenderam, é de baixo para cima, não é? Não é a administração central que propõe as manifestações, mas está atenta e poderá fazê-lo com os titulares, se necessário. Cristina Sánchez Carretero, del INCIPIT en Galicia, participa en el chat haciéndote también una pregunta en la línea que te hacía yo misma, de cuántas personas con formación en antropología hay en la Dirección General de Patrimonio Cultural. Entiendo que la pregunta de Cristina, igual que la mía, pues va en la línea. Ella es ahora actualmente la presidenta de la Asociación de Antropología del Estado Español, y tenemos una preocupación compartida tanto desde esta asociación como desde la nuestra en Andalucía, porque, por la profesionalización de la antropología y por la presencia en los ámbitos de gestión del patrimonio cultural inmaterial de la mirada y de la metodología de esta disciplina, que creemos que es fundamental para una buena gestión del patrimonio inmaterial. Así que te traslado su pregunta y... Sí, son 3 antropólogos. En la administración local y ayuntamientos tienen equipas de 4 o 5 antropólogos. En la administración central y 3. Esa es la situación. La administración central no tiene feito una inversión en PCI igual a la inversión en patrimonio material, inmóvil o móvil. Es diferente en este momento en 2021. Esto parece que es también algo que compartimos, ¿no? Las diferentes líneas de inversión que hay para los distintos patrimonios. Parece que el inmaterial, por eso de que se salvaguarda por sí mismo, necesita menos inversión, cuando realmente harían falta políticas de gestión muy coordinadas y de fomento para poder hacer de verdad un trabajo serio en esta línea, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Aniceto? Sí, bueno, yo solamente agradecer a Teresa y quería preguntarle si existe alguna relación entre la matriz PCI y las candidaturas UNESCO por parte de Portugal. Te pregunta Aniceto si existe alguna relación entre la matriz PCI, vuestro inventario, y los procesos de las candidaturas de UNESCO. Si son esos elementos los que se pueden presentar. Sí, es obligatorio el registro en el inventario nacional
e depois a candidatura à Unesco. Hasta anos anteriores era possível fazer uma solicitude à Unesco, mesmo se a manifestação não está inclusa no inventário nacional. Mas a partir de 2015 não é possível fazer uma solicitude à Unesco e importa estar no inventário nacional. Mas o formulário de inventário nacional é mais complexo daquele formulário da Unesco. De nosso atual trabalho é articular os dois formulários para que nos parece ser mais positivo para os proponentes e para nós, os técnicos que analisam as propostas. Muy bien, muchas gracias. Sí, Sara González. Dime. Igual lo has dicho al principio porque como ha comentado María que ya hemos llegado un poquitín tarde, pero quería preguntar si las manifestaciones que estaban inscritas en el inventario tienen algún privilegio, entre comillas, con respecto a otras que no lo están. Por ejemplo, a la hora de encontrar financiación para desarrollar medidas de salvaguarda específicas, etc. ¿Has oído? Bueno, te pregunta Sara si entre las manifestaciones que están incluidas en el inventario en la matriz PCI, el hecho de estar incluida en el inventario le da prioridad ante las medidas de fomento, de salvaguarda que realiza vuestro ministerio, vuestra Dirección General en torno al patrimonio inmaterial. ¿Es condición necesaria para implementar medidas de salvaguarda, para fomentarlas? Sí, las medidas de salvaguarda deben ser propuestas en la propuesta, en la solicitud del inventario. Nós podemos apoiar no diseño das medidas de salvaguarda e o compromisso de los proponentes de las aplicar e das desenvolver, não é? Mas desde 10 anos, a Direção Geral do Patrimônio Cultural reformula uma análise dessa manifestação para ver se houve ou não o cumprimento e se a manifestação ha terminado ou ha continuado e que medidas estão a ser aplicadas e se não existe a manifestação cai, não é? Sai do Inventário Nacional do Patrimônio Imaterial de 10 em 10 anos. Gracias, Teresa. Nos pregunta Carlos García de la Bayona. Te agradece tu intervención y te pregunta de qué forma os coordináis desde la Dirección General de Patrimonio Cultural con las entidades regionales y sobre todo las locales, si existe alguna mesa, red o sistema de coordinación entre vosotros. No entiendo. Te preguntaba si existe alguna forma de coordinación con las entidades regionales y sobre todo con las locales, algún tipo de sistema creado como de trabajo en red, ¿qué forma de articulación tenéis entre las distintas instituciones, desde la administración central, regional o local, o con otros actores que no son de la administración? Nós temos a consulta direta e a consulta pública das solicitudes. A consulta direta é feita junto das direções regionais de cultura e ayuntamentos. Isso é uma fase. A outra fase é a consulta pública. O trabalho em rede
com os ayuntamentos ou com as direções regionais de cultura no âmbito da análise é possível e é realizado. Mas neste momento nós temos um grande número de solicitudes e poucos recursos humanos. Há todo um trabalho importante por realizar e de implementação de diretrizes futuras, de estratégias, de relacionamento. É quase impossível fazer tudo o que importa fazer. Sí. Muchas gracias. Es verdad que si no existe, puede existir el compromiso, el marco institucional, pero si no existen los recursos es muy difícil gestionar. Sí. ¿Alguna pregunta más desde la sala o desde el chat? Desde el chat no. Pues bueno, si no hay ninguna pregunta más, podemos hacer un descanso. Desde aquí os invitaríamos a tomar un café a todos los que estáis en virtual, pero no es posible. Y bueno, nosotros iremos a tomar un café y volvemos para a la 1. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Gracias a todos.